Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar prosseguimento à nossa disciplina de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar sobre hibridização. Na aula passada nós falamos sobre teoria estrutural, falamos sobre orbitais atômicos, orbitais moleculares, e hoje nós vamos entrar na parte de hibridização de orbitais atômicos e vamos, nessa primeira parte, falar sobre como as ligações são formadas no metano e vamos estudar na nossa segunda parte as ligações no eteno e no etino, né? As duplas e as triplas ligações, como que os orbitais atômicos se hibridizam e como que os orbitais moleculares são formados para formar as ligações simples, duplas e triplas nos compostos orgânicos, correto? A nossa leitura complementar, capítulo 1 do Paula Bruce, página 24 e 31, e nos livros do Carey e do Clyden, tá tudo basicamente dentro das páginas de leitura complementar da aula passada, tá tudo o assunto bem misturado, assim, tudo dentro de uma ordem, dessa ordem que eu tô falando. Então, se vocês quiserem dar uma lida, uma pesquisada, né, sobre esse assunto, podem buscar lá capítulo 2 do Carey, página 87 e 89, e capítulo 4 do Clyden, página 99 a 106, correto? Vamos lá. A gente parte da nossa discussão sobre hibridização e sobre como os orbitais atômicos se hibridizam, fazendo uma pergunta bem interessante. Por que o átomo de carbono é tetravalente? Se nós vermos lá a distribuição eletrônica do carbono, né, ele é 6. 6 é o número atômico, significa que ele tem 6 prótons. Distribuição 1s2, 2s2, 2p2, correto? O orbital, a camada 1 é uma camada interna, ela não nos interessa. O que nos interessa aqui é apenas a camada 2, a camada de valência, correto? Então eu tenho 4 elétrons lá na camada de valência. Nós vimos anteriormente que uma ligação covalente, lembra lá da aula passada, uma ligação covalente ela é formada pelo compartilhamento de 2 elétrons com spins opostos. Olhando aqui para a distribuição eletrônica, né, aqui eu tenho o 2s, 2px, 2py e 2pz. Olhando para a distribuição eletrônica do carbono, percebam que eu só tenho 2 elétrons desemparelhados, tá? Eu não tenho 4 elétrons desemparelhados na distribuição fundamental dos elétrons do carbono. E lá a gente viu que para formar uma ligação covalente, 2 elétrons com spins opostos precisam ser compartilhados. Para que essa situação seja gerada, percebam, eu tenho uma promoção de um dos elétrons do orbital 2s para um orbital 2p vazio, correto? Essa promoção vai levar à formação da situação que eu preciso, que são 4 elétrons desemparelhados, correto? Então, para formar uma ligação covalente, por exemplo, imagine que eu tenho aqui 4 elétrons de uma outra espécie sendo compartilhado, e aí eu vou conseguir formar 4 ligações covalentes diferentes. Então, esse é o motivo que o carbono é tetravalente. Se nós olharmos a distribuição eletrônica fundamental, nós vamos ver que a gente tem 2 elétrons emparelhados somente. Mas o que ocorre? Essa promoção desse elétron para um orbital PZ que está vazio, correto? E aí eu vou ter 4 elétrons desemparelhados. Só que aí vai surgir uma outra questão para nós. Mesmo tendo 4 elétrons desemparelhados, como pode as quatro ligações aqui no metano, por exemplo, serem idênticas, se os orbitais são diferentes? Porque se nós tivermos uma escala de energia aqui, o orbital S ele é mais estável que o orbital P. O orbital P tem uma energia maior que o orbital S, correto? Então, mesmo tendo a promoção desse elétron para um orbital P vazio, quando a gente olha para o metano, e os estudos empíricos vão mostrar, que ele tem 4 ligações idênticas, né? Então, nós não observamos essa diferença de energia entre os orbitais P e o orbital S nas ligações do metano, porque todas as ligações são iguais, têm o mesmo tamanho, o mesmo comprimento e assim por diante. Como que a gente explica isso? Explica isso exatamente com o processo de hibridização. O que significa hibridização? Nada mais, nada menos do que fazer uma mistura.
do que misturar os orbitais, ok? Juntar esses orbitais para formar um orbital novo. Então, no metano, eu vou ter a mistura de um orbital s com 3 orbitais p, o que vai me gerar 4 orbitais do tipo sp3. Percebam, por que sp3, professor? Eu tenho um orbital s hibridizando com 3 orbitais p, correto? Então, a hibridização de um orbital s com 3 orbitais p vai me levar à formação de um orbital sp3. O caráter desses orbitais sp3 é 25% de caráter s e 75% de caráter p. O que isso significa? Para formar cada um desses orbitais, eu misturo 25% do s e 75% do p, que é a mesma proporção de orbitais que eu tenho inicialmente. Isso aqui é importante e vai nos explicar por que todas as ligações são iguais. Porque os 4 orbitais sp3 hibridizados, eles são degenerados. Ou seja, o que significa? Possuem, tá, a mesma energia. Correto? Diferentemente do que nós vimos aqui antes, ó, os orbitais P são mais energéticos que o S, isso não acontece nos orbitais hibridizados, tá? Eles possuem a mesma energia, nós dizemos que eles são degenerados. São mais energéticos que os orbitais S e menos energéticos que os orbitais P. Então, por exemplo, ó, isso vai aparecer na frente, mas eu vou já para explicar para vocês. Então, eu tenho o S aqui, o P aqui. Na hora de gerar os orbitais hibridizados, né? Imagine que eu tenho uma escala de energia aqui, ó. Eles vão ficar mais ou menos em uma posição intermediária de energia, tá? Então aqui eu vou ter os 3 sp3. Os 4 sp3, desculpa. sp3, aqui eu tenho os P e o S. Então eles são um pouco mais energéticos que o S e um pouco menos energético que o P. Nós ficamos com uma energia intermediária entre os orbitais S e os orbitais P, correto? A formação dos orbitais moleculares no metano. Então, vamos lá. Se nós olharmos para a distribuição eletrônica fundamental do carbono, a gente vai ver que não é possível ele formar 4 ligações covalentes, porque ele só tem 2 elétrons desemparelhados. Com a promoção de um elétron do orbital S para um orbital, do orbital 2s para um orbital 2p vazio, eu vou ter 4 elétrons desemparelhados. Mas isso ainda não me explica por que eu tenho 4 ligações iguais no metano, por exemplo. Para entender isso, a gente precisa entender que esses orbitais se misturam, ou seja, eles se hibridizam para formar 4 orbitais. 1s, 2p e 3p se hibridizam para formar 4 orbitais sp3 e esses orbitais são degenerados. Lembra que lá na teoria de ligação de Lewis, né, na teoria da ligação de valência, nós não considerávamos os orbitais. A gente começa a considerar esses orbitais aqui na teoria do orbital molecular. O tipo de orbital, como esses orbitais são, por que eles são assim, que é todo o efeito de hibridização. Nós já vimos na aula passada que para formar as ligações nós vamos ter sobreposição de orbitais. E aqui nós estamos entendendo como que qual é o shape desses orbitais para que seja possível formar essas 4 ligações no carbono. Então vamos lá, percebam aqui, ó. Eu vou ser bem repetitivo, tá, pessoal? Para que a gente fixe bem esses conceitos e não se esqueça deles nunca mais, até quem não vai trabalhar aí com a química orgânica, né, quem faz iniciação científica em outras áreas, ou quem pensa em ir para a indústria e assim por diante, para que fique bem fundamentado que são conceitos extremamente importantes e que se repetem aí em todas as moléculas orgânicas, não só com o carbono, mas com outros átomos, nitrogênio, oxigênio e assim por diante. Vamos lá. Então, fundamental, né? Estado fundamental. Nós temos 2 elétrons no orbital 2s e um elétron aqui em cada orbital p e o outro vazio. Eles hibridizam para formar 4 orbitais do tipo sp3, correto? Consequentemente, nós vamos ter os hidrogênios. Nós já falamos sobre o hidrogênio lá na aula passada, né? O hidrogênio, o número atômico 1, distribuição eletrônica 1s1, então ele tem um elétron na camada de valência.
e nós vamos ter a mistura desses orbitais atômicos para formar os orbitais moleculares que vão dar origem às moléculas. Lembrem lá da aula passada, a mesma quantidade de orbitais atômicos que se misturarem vai ser a quantidade de orbitais moleculares gerados. Então vamos lá, eu tenho 4 orbitais atômicos do tipo sp3 e 4 orbitais s do hidrogênio. O que me acontece? Vai me gerar 8 orbitais moleculares, correto? Os 4 ligantes são degenerados, de mesma energia, e os 4 antiligantes de mesma energia. Quando nós distribuímos os 8 elétrons, 4 aqui do carbono e 4, um de cada hidrogênio, nós vamos ter os orbitais moleculares ligantes completamente preenchidos, mostrando aí uma ordem de ligação de 8 dividido por 2, vai dar uma ordem de ligação fortíssima de 4, né? Mostrando que o metano é extremamente estável, né? E existe, como nós sabemos que ele existe, correto? Uma segunda coisa muito importante sobre o metano é o ângulo de ligação. Tá? O ângulo de ligação não só do metano, mas de todo o carbono que tem hibridização sp3, tá? Todo carbono que faz 4 ligações com hibridização sp3, ele tem um ângulo de ligação de aproximadamente 109,5. Por quê? Isso é explicado pelo modelo de repulsão dos pares de elétron da camada de valência. O que isso significa? Cada ligação química é um par de elétron, certo? Compartilhado, cada um de um spin oposto um do outro, correto? A distância, quando nós temos então 4 ligações sendo formadas com orbitais sp3 e mais esses orbitais p se sobrepondo cabeça a cabeça, né, de frente um com o outro, a repulsão desses pares de elétrons, que tem a menor energia, que é mais estável, é encaixar eles dentro do vértice de um tetraedro. Tá? E aí nós vamos ter essa nomenclatura que a gente fala que é um carbono tetraédrico. Um carbono sp3 é um carbono tetraédrico, é porque tem uma geometria tetraédrica. Ou seja, os pares de elétrons das ligações se repelem numa energia mínima que encaixa ali nos vértices de um tetraedro e nós vamos ter um ângulo de ligação de 109,5 aproximadamente. Sempre que nós tivermos um carbono tetravalente de hibridização sp3. Correto, pessoal? Nós avaliamos anteriormente apenas as ligações carbono-hidrogênio, correto? Nas ligações carbono-hidrogênio, nós vamos ter a sobreposição cabeça a cabeça de um orbital sp3, né, hibridizado, e um orbital s do hidrogênio. Como que isso acontece quando nós temos uma ligação carbono-carbono em que ambos são de hibridização sp3, que é o caso do etano, correto? Como é que isso se dá? Se dá da seguinte forma. Percebam que o ângulo de ligação é praticamente o mesmo, né? 109,6, como nós dissemos anteriormente. Esse ângulo não vai mudar por causa do modelo de repulsão dos pares de elétrons na camada de valência, né? Ele explica muito bem que esses pares de elétrons têm que estarem repelidos de uma forma menos energética possível, e isso cabe dentro de um tetraedro. Em contrapartida, vocês se lembram que a ligação carbono-hidrogênio lá, ela tem aproximadamente 1,10 angstroms. Já uma ligação carbono-carbono, ela tem 1,54 angstroms. Como que a gente entende isso? Como que a gente explica isso? Da seguinte forma. Lembra que lá a sobreposição é orbital sp3, que ele tem um lóbulo grande, né? Ele tem um lóbulo mais comprimido, diminuído, e um lóbulo maior. Então, é a sobreposição desse lóbulo maior com um orbital S. Um orbital S ele tem uma distância entre o núcleo e o raio, né, de um orbital S. A distância entre o núcleo e o limite desse orbital S é menor do que no orbital sp3, porque ele é mais comprido, ele é mais alongado. E a gente percebe exatamente por isso essa diferença no comprimento das ligações. Por quê? Percebam que no eteno cada carbono faz 3 ligações com o hidrogênio e uma ligação com outro carbono. Então, 3 orbitais sp3 vão ser usados para fazer as ligações com os carbonos a partir da hibridização com os orbitais s. E 2
orbitais sp3, um de cada carbono, eles vão se sobrepor bem no meio ali, na ligação carbono-carbono, para formar essa ligação sigma. Como os dois orbitais sp3 são grandes, né, eles são mais alongados, eles são maiores, essa sobreposição de orbital, por ser com orbitais mais alongados, vai fazer com que a ligação carbono-carbono seja um pouquinho mais longa que a ligação carbono-hidrogênio. Por quê? O orbital S do hidrogênio ele é mais comprimidinho, ele é uma esfera mais próxima do núcleo. Já o orbital P, sp3 hibridizado, ele tem um lóbulo mais alongado, o que vai deixar essa ligação mais alongada. Percebam, como nós falamos lá anteriormente, ó, a sobreposição é cabeça a cabeça. E toda sobreposição cabeça a cabeça, seja com orbital P, com orbital S ou com orbitais hibridizados, é sobreposição cabeça a cabeça, vai levar à formação de uma ligação sigma. Então é dessa forma que a gente explica por que a ligação carbono-carbono é um pouquinho mais longa que a ligação carbono-hidrogênio. Mas percebam, o ângulo de ligação continua praticamente o mesmo por causa da repulsão dos elétrons presentes nessa ligação, certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Essa foi a primeira parte que nós falamos sobre hibridização. Lembre-se, se nós analisarmos o estado fundamental do carbono, é impossível que ele faça 4 ligações. Se a gente promove um elétron do orbital 2s para um orbital 2pz vazio, a gente tem 4 elétrons emparelhados, mas mesmo assim eles são de energia diferente. Isso não explicaria, por exemplo, no metano, as 4 ligações terem o mesmo comprimento, correto? Por outro lado, para que a gente consiga explicar isso, a gente tem que considerar que os 3 orbitais P e o orbital S se misturam, se hibridizam para formar 4 orbitais moleculares sp3, correto? No metano, nós temos esses orbitais sp3 se sobrepondo sempre com orbitais S do hidrogênio. Já no etano, quando nós temos uma ligação carbono-carbono, nós percebemos que a ligação carbono é um pouquinho mais longa. Por quê? Os orbitais que se sobrepõem para fazer essa ligação são 2 orbitais do tipo sp3, que são lóbulos mais alongados, que vai me gerar uma ligação um pouquinho mais comprida do que as ligações carbono e hidrogênio, que são a sobreposição de orbitais sp3 com o orbital S do hidrogênio, que é mais pequenininho, que é mais próximo do núcleo, uma esfera. Correto? Essa foi a nossa aula. Na próxima aula nós vamos ver, na segunda parte dessa aula, né? Nós vamos ver as ligações no eteno e as ligações no etino, né? As duplas e as triplas ligações, e ver como que os orbitais se comportam nessas ligações. Tenham um excelente dia, nos vemos na nossa próxima aula. Um abração a todos.